Fala moçada, tudo bem? Tudo tranquilo, tudo em paz? Que coisa boa! É o seguinte, depois que os girondinos retomaram o poder, na sequência daquilo que a gente estava discutindo anteriormente, eles vão preparar então um novo tipo de governo, que ficou conhecido como diretório, porque ele era governado por 5 diretores eleitos, por aqueles que podiam votar. Obviamente que os girondinos, eles revogam o sufrágio universal, o voto universal, e aí colocam um critério censitário para impedir que todo mundo pudesse votar, todos os homens livres, né, pudessem votar. A alta burguesia, ela se consolida no poder, os girondinos representavam essa alta burguesia. Eles vão elaborar uma nova Constituição, é a quarta Constituição aí em 4 anos, 4 anos, e essa nova Constituição então vai estabelecer 2 câmaras, uma para legislar, outra para confirmar, né, ou para rever, a casa legislativa, a casa revisionista, né, a casa que produz os projetos, a casa que revisa os projetos, mais ou menos o que acontece, por exemplo, aqui no Brasil, com a Câmara dos Deputados Federais e o Senado Federal, né? Bem, e aí, mas tem não é todo mundo que participa da política, porque não eram os girondinos acreditaram que o tempo dos jacobinos foi muito radical, então eles tentam minimizar, ou eles revogam algumas medidas mais radicais. O problema todo é que com isso há um fortalecimento da oposição, porque os grupos urbanos pobres se revoltam contra o governo. Os grupos de camponeses se revoltam contra o governo. A baixa burguesia se revolta contra o governo. Os monarquistas, que são uma sombra ali, né, da revolução, porque, afinal de contas, a promessa era: vamos fazer uma revolução e vamos mudar o curso da França. E a situação é de muita crise. Vai se acumulando as crises, né? Vão se acumulando as crises, melhor dizendo, ali na convenção, agora no diretório, a situação não melhora. E aí então os monarquistas ficam à espreita ali para tentar encontrar um furo para retomar o poder, né? Lembrando que o irmão do Luís XVI estava vivo, que é o Luís XVIII, então ele poderia ser inclusive escolhido para tomar o poder. Os jacobinos vão se erguer, vão tentar se fortalecer para fazer uma forte oposição aos girondinos, inclusive até mesmo no parlamento. Eles continuaram participando do jogo político, mas o fato é que as escolhas feitas pelo diretório, elas não vão ser transformadas efetivamente numa melhoria nas condições econômicas, sociais e financeiras da França. Muito antes pelo contrário, a situação vai gerar muitas revoltas internas, então o governo vai precisar mobilizar suas forças de repressão contra essas rebeliões, e ao mesmo tempo o governo também vai ter que mobilizar o exército contra as coalizões que estão se formando no estrangeiro. E aí, diante disso, o exército, quer dizer, o diretório, ele vai ficar cada vez mais dependente do exército para, bem, não piorar, mas uma das coisas que acontece durante o governo diretório, para demonstrar essa insatisfação da população, acontece uma conspiração que foi liderada por Graco Babeuf, que além de propor mudanças no governo do diretório para torná-lo um pouco mais igualitário, mais justo do ponto de vista econômico e social, ela então foi chamada de conspiração dos iguais, porque então pregava, é a primeira vez que aparece ali no contexto da Revolução a tentativa de equalizar as diferenças sociais. Ficou no campo da conspiração, Graco Babeuf acabou sendo morto, né, por causa dessa conspiração, e o movimento não foi para frente. Como eu havia dito, o exército ele fica cada vez mais importante, e aí, além disso, há problemas do ponto de vista sobre o custo de vida, a insatisfação popular. Diante desses problemas todos do diretório, começa a se destacar uma figura muito importante na história da França, que é o Napoleão Bonaparte, e o Napoleão então vai começar a conspirar, obviamente com a conivência do diretório também, contra o diretório, e ele vai tomar o poder, né?
Ele vai liderar ali um golpe, porque ele era do exército, né? Então ele vai liderar um golpe contra o diretório e vai assumir o poder e vai inaugurar então agora um novo período na história da França, tá bom? Então é o seguinte, bem uma recapitulação bem breve aqui. Deixa eu fazer aqui, deixa eu ver, isso, deixa eu recapitular aqui. É importante a gente pensar, pessoal, que a Revolução Francesa, embora seja um movimento hercúleo, um movimento gigantesco, ele, de fato, ele deixou suas marcas na história. Por exemplo, depois da Revolução Francesa, é quase que improvável a gente encontrar países sem Constituição. A Constituição passou a ser quase que uma necessidade dos Estados nacionais modernos. Não modernos no sentido lá da modernidade, lá passagem da Idade Média para a modernidade, mas no sentido mais amplo da palavra, para os países do século XIX ali, muitas nações, né, algumas nações surgem ali, como Itália, Alemanha, e aí mesmo o Brasil, por exemplo, também, muitas colônias espanholas aqui na América do Sul, e todos eles se sentem imbuídos de um espírito constitucional, ou do espírito legalista, né? É necessário ter uma Constituição para que o governo seja racional. A formação desses estados ali no século XIX são muito impactados pela Revolução Francesa. Haja vista, por exemplo, a presença do barrete frígio em diversas repúblicas aqui da América, mostrando que, obviamente, há uma relação, direta inclusive, entre a Revolução Francesa, entre o governo do Napoleão e a independência dos países latino-americanos, né? Isso é um assunto para uma outra aula, porque senão isso aqui vai ficar gigantesco também, mas a Revolução Francesa, por exemplo, lega essa necessidade de se elaborar uma Constituição. E a Constituição, tirada as devidas proporções, ela acaba estabelecendo uma coisa que é muito importante, cara, às sociedades atuais, ou aos países, né, aos estados atuais, que é aquilo que a gente chama de Estado de Direito, né? Ou seja, a necessidade de garantir legalmente o regramento social, o regramento e o funcionamento da sociedade. Então, o governo, por exemplo, ele não é exercido ao bel prazer individual do governante. O governante ele está submetido à Constituição. A Constituição é a coisa mais soberana. Por exemplo, um presidente ele não se coloca acima da Constituição. Ele não é a Constituição. A Constituição é aquilo que é soberano. Então, cabe a todas as pessoas, a todas as instituições obedecerem a essa Constituição. Agora, obviamente que a vida é dinâmica, a história é dinâmica, as coisas mudam bastante, pode haver acréscimo à Constituição, e é saudável que isso aconteça, porque, afinal de contas, né, a história é dinâmica. Mas ela tem que ser a soberana porque ela é eu vou chamar de instituição, né, sendo bastante superlativo aqui, mas ela é uma instituição racional, porque ela vale para tudo e para todos, teoricamente, né? Obviamente que se você, dentro do Estado de Direito, tem determinados cargos, exerce determinados poderes, há ali uma certa anuência em relação àquilo que pode ser feito por esses governantes, que muitas vezes eles fazem coisas até erradas, mas tem outras instituições que cabem a elas, né, julgar os erros cometidos, por exemplo, pelos governantes, pelos legisladores, etc., né? Tem aí, por exemplo, no Brasil, o Supremo Tribunal Federal. Bem, todas essas instituições, por mais que elas tenham problemas, por mais que elas tenham questões que podem ser aperfeiçoadas, elas não podem ficar sendo atacadas, né? Porque nós temos duas opções inauguradas ali por esse contexto da Revolução. O famoso Estado burguês, o Estado de Direito, o Estado democrático de direito, né? Que tem uma série de limitações mesmo, porque, afinal de contas, em sociedades muito grandes como a brasileira, que tem mais de 200 milhões de pessoas, é muito difícil que a lei consiga prever e cobrir com o seu manto todos os problemas que acontecem no país. Agora, por outro lado, explodir isso significa flertar com ideias extremistas que podem levar ao colapso da própria sociedade, né? E há muitos exemplos disso, por exemplo, no século XX, com o fascismo, por exemplo.
que é a destruição do chamado Estado de Direito. O fascismo é o exercício da violência pela violência, né? Inclusive celebrado em frases como, por exemplo, tem que morrer, bandido tem que morrer, esse tipo de coisa, acaba mostrando, por exemplo, que as pessoas estão descrentes com o sistema jurídico, né? Mas a insatisfação do sistema jurídico não pode, por exemplo, pregar a destruição do Estado de Direito. Isso é uma coisa, um ponto que eu queria destacar. Pois bem, mas dentro, então, dessa recapitulação sobre os legados da Revolução Francesa, eu queria também destacar um ponto que eu já havia abordado em outro momento, que é sobre justamente o limite desse projeto, né? Que ele não alcança todo mundo ali inicialmente, e aí só depois de muito tempo, de muita luta das mulheres, dos negros, dos indígenas, é que eles vão se tornando atores, contemplados pelos direitos celebrados lá, por exemplo, nas constituições francesas e até mesmo na Declaração de Direito do Homem e do Cidadão. Bem, dos homens e dos cidadãos, né? Portanto, assim, ela não acabou o serviço, ela abriu uma porta que está aberta ainda, né? E que cabe a nós, cidadãos aí do século XXI, fazer com que isso seja aperfeiçoado cada vez mais. Tá bom, moçada? Espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham gostado, e qualquer coisa, deixe sua dúvida aqui, sua questão, seu elogio. Sua crítica não precisa não, mas tô brincando, mas pode deixar crítica também, que ela é bem-vinda. Um grande abraço para vocês e até a próxima, gente. Tchau!